por todos. E, dando continuidade aos nossos trabalhos, para o nosso terceiro ponderação e ponto de vista, eu gostaria de convidar, com muita felicidade, o nosso querido Dr. Tiago Soares Nunes dos Passos, que aqui vai tecer alguns comentários também em conclusão dessa temática toda de antinomias que nós estamos hoje tratando em relação à temática Testemunhas de Jeová. Dr. Tiago Passos, é uma honra, uma satisfação particular e pessoal tê-lo conosco. Você sabe disso, você sabe da admiração que eu tenho por você, você sabe da admiração profissional que eu tenho por você, e um prazer realmente, verdadeiramente muito grande que nós temos aqui em recebê-lo essa tarde para sua consideração, para sua exposição. Só antes de lhe franquear a palavra, acho que nos compete também fazer um agradecimento também à nossa querida amiga Stella Lestrade, que também deve estar nos assistindo agora pelo YouTube. Então, muito obrigado, Stella Lestrade, pela sua presença, seu compartilhamento aí da sua tarde de sábado conosco. Doutor Tiago, a palavra é sua. Professor Avance, muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Nesses 18 anos que a gente se conhece, desde a graduação, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui conectados, em especial os palestrantes que me antecederam. Confesso que quando estávamos organizando o evento, e aliás, o evento foi organizado em menos de 20 dias, né, Avance, desde a ideia que nós tivemos, e nós conseguimos fazer esse evento com maestria. Agora me incumbe o desafio de manter o mesmo nível de excelência dos palestrantes que me antecederam. Mas eu gosto de desafios. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema, conforme foi proposto pela organização do evento. Para entendermos esse tema proposto, é necessário nós falarmos de algo muito importante, que é a autodeterminação. E por que nós podemos falar da autodeterminação? A autodeterminação, ela anda de mãos dadas com os direitos humanos. E como nós podemos comparar a importância da autodeterminação? Vamos comparar aqui com o oxigênio. Você já parou para pensar quantas vezes nós respiramos por dia? Difícil fazer essa conta. Nós fazemos isso sem perceber, fazemos isso dormindo. O ser humano respira, em média, 23 mil vezes por dia. Então, vamos dizer que o oxigênio, óbvio, ele é o combustível da vida. Só aqueles que têm problemas respiratórios, já tiveram uma crise de bronquite, vão saber o que acontece ou como é incômodo faltar ar. Nesse tempo de pandemia, de Covid, que também está fazendo parte da nossa temática hoje, tivemos algumas regiões, triste essa notícia, que faltou oxigênio em hospitais. A autodeterminação, nessa mesma linha de raciocínio, ele é o combustível do princípio da dignidade da pessoa humana. Que, sua vez, aqueles que talvez não sejam da área jurídica, mas se nós lermos logo no início da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3, nós temos como base do Estado Democrático de Direito o princípio da dignidade da pessoa humana. E não existe respeito a este princípio se deixarmos de lado a autodeterminação. E a autodeterminação ligada aos direitos humanos, e quando nós falamos sobre minorias, que essa temática é importante, talvez nós possamos verificar como as minorias são deixadas de lado, são marginalizadas da sociedade. Quando falamos, então, minorias religiosas, o professor Lamy trouxe uma introdução perfeita falando sobre o grupo religioso Testemunhas de Jeová, que talvez precisam ser melhor compreendidas. E é incrível que no século XXI, alguns ainda torçam o nariz porque determinada pessoa pratica uma religião que não é praticada pela maioria das pessoas. Aqueles, talvez,
que gostem de dados estatísticos, nós vamos falar sobre minorias religiosas e um grupo chamado Testemunhas de Jeová, é a temática que todos estão aqui assistindo. Aqueles que gostam de dados estatísticos podem verificar essas questões em número. Nós talvez possa pensar assim, puxa, mas é um número expressivo, mais de 8 milhões no mundo. O IBGE aponta, de acordo com a pesquisa do IBGE, quase 1.400.000. Dr. Milton falou sobre 240 países que estão presentes, terra, mas se você verificar em proporções mundiais ou no nosso país, essa minoria religiosa não é nem 1% da população. E mesmo assim, essa temática que nós estamos trazendo aqui, que é até uma preocupação, aproveitando que estamos cheios de operadores de direito aqui, que dentro dessa minoria religiosa no mundo, na data de hoje, 8 de maio de 2021, nós temos 157 testemunhas de Jeová presas, algumas delas torturadas, a maioria na Rússia. E você sabe que crime elas cometeram? Viver de acordo com o que acreditam, viver de acordo com as suas convicções. Este foi o crime que essas pessoas, essas mais de centena de pessoas, cometeram. Então, nós agora podemos, talvez, com trazer esse número, que é uma preocupação para a comunidade internacional, pensar que é algo isolado. Não, mas não é. Porque esta perseguição não é nenhuma novidade. A história mostra que, por exemplo, no Holocausto, esse grupo religioso foi perseguido e era uma minoria. Por favor, não estou desconsiderando os demais grupos, como os judeus, homossexuais, também foram perseguidos, mas o número dessas pessoas, 35.000 testemunhas de Jeová foram perseguidas no regime nazista, pelo menos 1.500 morreram. E o que aconteceu com essas pessoas? Como é que eles eram vítimas de que tipo de perseguição? Em geral, eram torturados a mãos de médicos que faziam experimentos mortais. Um segundo aspecto que também esse grupo religioso era perseguido, está até ilustrado nesse documento no idioma alemão, a imposição da assinatura de um documento que renunciava à sua fé, em nome da liberdade e da sua vida. Era o único grupo perseguido pelos nazistas que tinha essa possibilidade. Olha, assina aqui, renuncia à sua fé e continua a viver. E essas atrocidades, acontecido lá no Holocausto, lançaram base para, pouco tempo depois, ser declarada, a fazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, no Holocausto, houve esse desrespeito aos direitos humanos. Só que isso também não foi nenhuma novidade, porque por mais de um século, as testemunhas de Jeová têm procurado ser referência mundial na sua proteção a respeito dos direitos humanos. Destaco aqui 370 decisões em Supremas Cortes, espalhadas em mais de 60 países. Isso desde 1918. Então, há um século, as testemunhas de Jeová fazem essa batalha para exercerem seus direitos humanos, terem seus direitos humanos respeitados. Óbvio, esse grupo é um grupo pacífico, que não faz protestos, não faz greves, não depredra patrimônio público. Porém, dentro do sistema legal de cada país, esse grupo, assim, procura trazer as suas defesas dos seus direitos. E quais foram algumas dessas vitórias? Eu gostaria de fazer um convite para todos vocês que estão conectados. Que tal nós fazermos uma viagem ao mundo, mas não se preocupe, do seu lugar, do conforto do seu lar, e vamos considerar alguns julgados pelo mundo e trazer algumas noções de direito comparado. Vamos iniciar, então, justamente pelos Estados Unidos. Naquele país, esse grupo religioso chegou já a ganhar mais de 50 recursos na Suprema Corte dos Estados Unidos.
Essa decisão que está transcrita, o tempo não nos permite trazer cada decisão judicial, mas eu tomei a liberdade de pensar alguns parágrafos dessas decisões judiciais, essa em especial com respeito à proteção da liberdade de estudantes não serem perseguidos na escola e poderem, assim, ter a sua liberdade religiosa preservada. O professor Milton trouxe esse debate aqui à tônica, e, inclusive, serviu como uma melhor interpretação da primeira emenda da Constituição americana. Tanto que ali a doutrina americana considera que este foi o primeiro caso ali que começou a defender as minorias. Então, pela primeira vez, uma decisão estabeleceu, observou que as minorias deveriam ser protegidas pelos tribunais. Avançando, ainda na América do Norte, um pouquinho em cima, no Canadá, nós temos 3 decisões muito importantes. No Canadá, apenas para os senhores terem ideia, durante os anos da década de 40, as testemunhas de Jeová foram acusadas, mais de 1.600 acusações contra elas, inúmeras prisões, e de muitas decisões judiciais que houve naquele país, 3 delas se destacam no que a doutrina canadense fala que é a base, são direitos humanos implícitos, liberdade implícitas para os cidadãos daquele país, que lançaram, então, base para a Suprema Corte, e mais adiante foi inspiração para a Carta Canadense de Liberdades, que foi promulgada na década de 80, fazendo parte da Constituição do Canadá. Agora nós vamos avançar um pouco mais, saindo do Canadá, vamos falar um pouco sobre a Europa. O que nos destaca ali a vitórias a favor da autodeterminação? Vou dar nome, senhor Nikos Kokkinakis. Me perdoem se eu não soube pronunciar direito o nome dessa pessoa, porque eu não domino o idioma grego. Então, se alguém é especialista, depois pode me dizer qual é a melhor pronúncia para esse sobrenome. Ele foi preso 60 vezes, durante 48 anos. Ele ficou mais tempo preso em sua vida do que liberdade. O crime que ele cometeu? Proselitismo, sim, que é falar com outros sobre suas crenças, sobre o que acredita. Em resumo, pregar. Foi por isso que ele foi preso. Inclusive, a Corte Europeia decidiu, então, que o governo grego tinha violado a liberdade religiosa do senhor Kokkinakis e deveria ser indenizado. Por que eu estou falando dessa decisão? Porque, devido à relevância dessa decisão, alguns tribunais superiores, como o caso do Supremo Tribunal Federal, já citou esse julgamento da década de 90, que foi o julgamento final para esse cidadão, sobre definição da extensão da liberdade religiosa no Brasil. E isso são apenas alguns exemplos. Esse grupo religioso é alvo de grotescas violações de seus direitos humanos em nosso país. Essa aqui, de fato, é uma palestra jurídica, mas eu peço a devida vênia a todos que estão aqui conectados para abrir um parênteses e trazer a razão bíblica para a recusa de transfusão de sangue, de forma bem breve. O que as testemunhas de Jeová, no seu estudo da Bíblia, entendem? Lá no capítulo 15 de Atos, os líderes do cristianismo da época, composto por alguns anciãos, apóstolos ali que ainda estavam vivos, eles foram consultados sobre o que na lei mosaica os cristãos judeus e os gentios, ou seja, os que não tinham a descendência judaica, precisavam observar do Velho Testamento, para ficar mais simples. E de todos aquilo que foi ali observado, em resumo, foi para manter uma conduta de moralidade dentro de excelência, não adorar a ídolos e abster-se de sangue. Então, as testemunhas de Jeová têm essa compreensão. Mas isso não significa que as testemunhas de Jeová praticam a cura pela fé, de forma alguma. Elas fazem check-up,
quando estão doentes, vão voluntariamente a hospitais, tomam remédios, tomam vacina, dentro da temática que nós estamos falando, mas ainda assim o Brasil submete a este grupo religioso a práticas degradantes, violando sua autodeterminação, e autodeterminação, para aqueles que gostam de um conceito, nada mais é que a capacidade que o cidadão tem de opinar, escolher sua vida, suas decisões, a liberdade que tem para escolher sua profissão, escolher a sua religião, ou até simplesmente não ter religião nenhuma e não acreditar em Deus. E no nosso país, o que tem acontecido? Muitas testemunhas de Jeová são torturadas a mãos de médicos que praticam a transfusão de sangue forçada. E como se faz isso? Se um paciente adulto externou que não quer ser transfundido, o que faz para ser contra a vontade dele? Uso de força policial. Eu, como advogado, já pude presenciar isso. Força policial, sedação, amarrações. Quer outro exemplo? Assinar um documento renunciando à sua fé. Como assim? Quando entram nos hospitais, muitas administrações hospitalares, muitos médicos simplesmente dizem: se o senhor não assinar esse documento, dando total liberdade para aceitar transfusão de sangue, o senhor não vai ser tratado. Em outras palavras, essa conduta se assemelha ao que aconteceu lá no Holocausto, que para isso, para um cidadão testemunha de Jeová, assinar um documento deste, essa declaração, é o mesmo que renunciar à sua fé, o mesmo que renunciar à sua convicção, o que considera mais sagrado. E muitas vezes o paciente testemunha de Jeová morre, não é por falta do sangue em si, mas pela recusa ao tratamento médico. E essas questões estão sendo discutidas no Poder Judiciário brasileiro. O professor Lamy, com maestria, já pensou algumas dessas informações. Vamos falar adiante. Então, isso não está passando despercebido. Talvez aqueles que gostam de base legislativa se perguntem, né, onde que está esses direitos? Nós temos muitas legislações infraconstitucionais, mas o tempo não nos permite fazer esse debate. Então, eu tomei a liberdade de trazer o que é mais importante. Já foi destacado o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, base do Estado Democrático de Direito. Esse é o principal, no topo da hierarquia das normas. Mas nós temos outros pactos internacionais sobre o tema, como o Pacto Internacional de Direitos Civis, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Vale dizer que o Brasil é signatário desses pactos internacionais que entram no nosso ordenamento jurídico como força de norma constitucional e devem, assim, ser observados. E como é que os tribunais superiores pelo mundo se posicionam sobre o tema? Vamos continuar a nossa viagem da onde nós paramos? Mas agora a gente vai fazer uma viagem por continente, pode ser? Vamos falar, então, do continente africano. Na coluna da esquerda, temos alguns países que enfrentaram essa temática. E no meio, dentro daquela proposta que eu coloquei no início, nós pensarmos algumas dessas decisões. Na década de 80, a Suprema Corte Sul-Africana, destacou que a renúncia ao tratamento médico e o desejo do médico curar, né? Então, que o paciente acredite, o desejo do médico curá-lo, o que prevalece é o primeiro. Você quer outro exemplo? Então, vamos falar um pouquinho dos nossos vizinhos. Vamos agora falar a respeito das Américas. O próximo slide destaca isso. Nós temos na coluna países da América que já enfrentaram o tema. E que, em 2012, a nossa vizinha Argentina, através da Suprema Corte, decidiu que a liberdade individual do cidadão não pode sofrer interferência do Estado. Vamos avançar? Temos decisões na Ásia? Temos, sim. O que a Corte japonesa decidiu no ano de 2000? A vontade do paciente que recusa a transfusão de sangue, por ir contra a sua convicção religiosa, deve ser respeitada. Em resumo, o parágrafo dessa decisão fala isso. Por quê? É um componente de direito pessoal. E agora, na Europa, já falamos sobre direitos
liberdade religiosa na Corte Europeia de Direitos Humanos, mas outros países também enfrentaram essa temática, chamando a atenção, então, a uma decisão que foi tirada contra o governo da Rússia, que a liberdade de aceitar ou recusar um tratamento médico é vital para os princípios da autodeterminação e autonomia pessoal. Então, fazendo assim uma breve síntese, espremendo o que é possível desses vários julgados que nós mencionamos de forma en passant, o que nós podemos destacar dessas vitórias nas Supremas Cortes? Primeiro, a recusa de um indivíduo à transfusão de sangue não é encarado como suicídio. Os estudantes de direito que estão conectados, e acho que a paixão de todo estudante de direito é o direito penal. Aí, quando fala sobre temas eutanásia, ortotanásia, direito de morrer, mas não é nada disso aqui que nós estamos falando. A recusa a tratamento de um indivíduo adulto, capaz, nada tem a ver e não merece intervenção do Estado. As decisões que nós vimos nas cortes constitucionais de outros países destacam isso. E não é só isso. Essa questão do Estado interferir sobre a escolha pessoal do paciente em nome da vida não valoriza a vida, e sim diminui a vida do cidadão de forma individual. O professor Marcelo também mencionou uma resolução recente do CFM, do Conselho Federal de Medicina, e então as jurisprudências dos outros países já falaram sobre o tema. O que nós podemos destacar aqui sobre as diretivas antecipadas de tratamento. Ora, se um paciente externa documenta o seu desejo, a maneira que deve ser tratado, a sua vontade se sobrepõe à vontade da família. Então, aquela questão de a equipe médica vai consultar a família. Para quê? Se a vontade dele não é desconhecida. Se ele já documentou o seu desejo de ser tratado. Então, isso deve ser respeitado, já há jurisprudência internacional, e nós já temos mecanismo no nosso ordenamento jurídico para entendermos assim, dessa forma. Agora, eu peço a devida vênia para, mais uma vez, abrir um parênteses, e apesar dessa palestra ser jurídica, eu preciso esclarecer quando falamos sobre tratamentos alternativos, que nós estamos falando de medicina convencional. O professor Lamy se mostrou um excelente pesquisador do tema. Parabéns de coração, professor, por trazer aí o número de 10 tratamentos alternativos, mas na realidade até são mais. Eu também não sou médico, não tenho essa expertise para falar de cada um desses tratamentos, mas esse slide, ele vai ao encontro do que o professor falou na introdução de forma perfeita. Temos tratamentos para o intraoperatório, para o preparatório pós-operatório. Nós podemos destacar no intraoperatório a recuperação intraoperatória de células, temos a hemodiluição normovolêmica, porque as testemunhas de Jeová aceitam a transfusão autóloga. Então, são mecanismos dentro da medicina convencional. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião com um jurídico de um hospital grande aqui da nossa região, que eu não vou mencionar, e o colega advogado do hospital falou: doutor, não me venha com alternativa, tratamento alternativo, porque aqui nesse hospital praticamos a medicina convencional. Sim, mas esses tratamentos estão na medicina convencional, porque nós vivemos, aqui a maioria dos conectados estão no estado de São Paulo, estamos num grande centro, então nós temos banco de sangue, hemocentro, bem estruturado. E como o professor Avance mencionou, eu tenho a felicidade de ser palestrante e já percorri algumas regiões desse país. Essa não é a realidade do nosso país. Nosso país tem um tamanho continental. Então, esses tratamentos estão disponíveis não é só para o cidadão testemunha de Jeová, mas para qualquer cidadão que queiram assim decidir. Vejam, senhores, por favor, não entendam que essa nossa fala seja uma campanha das testemunhas de Jeová contra a transfusão de sangue. Não, não é. O paciente que optar por este tratamento também deve ser respeitado. E nós, testemunhas de Jeová, respeitamos quem assim escolha esse tratamento. Não temos nenhuma crítica à pessoa que escolheu ser tratada dessa forma. Nós respeitamos e queremos ser respeitados. E na coluna da direita temos algumas drogas, medicamentos, que estimulam a produção de glóbulos vermelhos, que estão dentro do RINAME, Relação Nacional de Medicamentos, conforme já destacado.
esses remédios que estimulam estão colocados, estão consagrados, estão à disposição. Mas agora vamos falar um pouquinho da doutrina brasileira. O que a nossa doutrina já destacou? Eu gosto de fazer esse slide aqui, porque às vezes a gente tem dificuldade, né, de ligar o nome da pessoa ao rosto. Então, nós temos aqui dos doutrinadores que nós estudamos nos nossos bancos acadêmicos, em mestrados, em até doutorado, são pessoas muito conhecidas, de renome, que já enfrentaram o tema. Um deles, professor Nelson Neri Júnior, ele aborda uma questão bem interessante sobre o falso problema da colisão de direitos fundamentais. Vejam, senhores, peço a devida vênia aos doutores Avance e Lamy, não vou ter a expertise que os senhores têm dentro da área do direito constitucional, mas eu ouso dizer que não existe conflito de direito fundamental do mesmo titular de direito. Então, quando um cidadão ele é titular de direito de dois direitos fundamentais, nós não podemos, assim, excluir um em favor do outro. O titular de dois direitos fundamentais, eles devem ser conjugados, comungados e respeitados da mesma forma. Só existe a colisão ou a antinomia quando há colisão com direito fundamental de terceiro. Agora, se o cidadão ele está exercendo, ele quer os dois direitos, e é o que as testemunhas de Jeová desejam. Esse grupo religioso, ele quer ter direito à vida, sim. Por isso procuram voluntariamente os hospitais. Eu não vi nenhum caso que uma testemunha de Jeová foi levada à força ao hospital para fazer um tratamento. Não. Voluntariamente procuram médicos. Porém, ao serem tratados, eles aceitam todos os tratamentos médicos, exceto protocolo transfusional. Esse é o desejo. E a doutrina já falou isso. Destacando um dos doutrinadores, o Barroso, ele dá dois exemplos perfeitos. Vamos imaginar o voluntário que vai para uma área da guerra, um voluntário da questão de saúde, médico, enfermeiro, Cruz Vermelha. Por que, então, o Estado não interfere na escolha daquele cidadão que comparece a essa área de guerra? Opa, pera lá, é risco da sua vida. O senhor não pode ser voluntário no local tal, onde está tendo guerra. Quer outro exemplo? Praticantes de esportes radicais. Vou expor aqui o meu amigo Avance, que eu sei que ele já pulou de paraglide, já foi lá para, acho que é Boituva, né, que caminha aqui na Castelo. Por que a Procuradoria do município não entrou com uma ação contra o Avance? Falando que ele estava correndo risco de vida. Ou então o jurídico do hospital. Olha, se esse homem cair aqui, se machucar, se não for fatal, vai dar trabalho aqui para a nossa equipe, ele está correndo risco. Não foi feito porque é a autonomia dele, é a sua autodeterminação, ele escolheu dessa forma, e dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, se é adulto, se é capaz, ele tem essa autonomia, esse direito deve ser respeitado. Então, senhores, pelo que a doutrina considerou, nessa nossa breve viagem pelo mundo, nós vimos vários tribunais superiores que já enfrentaram esse tema. Agora vamos lá, chegou a nossa vez, chegou a vez da Corte Constitucional, o STF, decidir isso. Eu não vou me delongar aqui, porque o professor Lamy parecia que ele já teve acesso aos meus slides, porque ele já destacou, tem dois temas de repercussão geral, está aí o número para aqueles que quiserem se aprofundar, um da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, outro do ministro Luiz Barroso. Temos a DPF 618 também mencionado, que está sob relatoria do recém-empossado ministro Nunes Marques. Para aqueles que não são da área do direito, a DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Foi movido pelo Ministério Público Federal e debate ali algumas questões sobre o paciente adulto que recusa transfusão de sangue sem que isso seja tipificado como crime, caso o médico respeite. Então, ali foi enfrentado, por exemplo, a portaria 1021/80 do CFM, que inclusive já foi cancelada, né? Também destaca ali, talvez, o artigo 146 do Código Penal, quando fala ali no parágrafo 3, inciso 1, que seria um excludente para constrangimento ilegal, quando o médico age sem o consentimento do paciente. Isso é verdade. Num caso urgente, o médico ele pode mesmo agir sem o consentimento do paciente. Mas vejam, senhores,
existe uma grande diferença entre agir sem o consentimento do paciente, caso a sua vontade, seu desejo, a maneira de ser tratado seja ignorada, desconhecida, do que agir contra o consentimento. Então, agir sem o consentimento é uma coisa, contra o consentimento é outro. O paciente já documentou, já externou, o médico não pode se considerar, e aí faço referência para não ficar redundante, a fala de maestria, mais uma vez, que eu destaco aqui, do professor Lamy. Bem, senhores, concluo a minha fala. O meu objetivo, quando iniciei a palestra, a tônica aqui nunca é convencer, e sim esclarecer. Então, eu concluo a minha fala não trazendo respostas, porque não tem respostas, como os palestrantes anteriores falaram, mas eu concluo a minha fala e deixo uma pergunta na tela. Eu gostaria de saber de você, operador de direito, e futuro operador de direito, porque se tem estudante de direito aqui, eu vejo juiz, eu vejo promotor, eu vejo delegado, advogado, vocês são futuros operadores de direito. Que lado os senhores vão estar no respeito da autodeterminação, no respeito e no reconhecimento das minorias? Que lado o senhor vai estar? Não encare essa palestra, na realidade, nós fizemos aqui um seminário jurídico, né? Nessas mais de 2 horas que estamos conversando, não encare isso como uma mera curiosidade, ou como algo muito distante do senhor, porque, afinal, o senhor não concorda com as nossas crenças. Talvez o senhor nem concorde com a Bíblia. O senhor tem autodeterminação para escolher, para decidir fazer isso, e nós respeitamos. E também, então, as testemunhas de Jeová também têm esse desejo de serem respeitados. Agradeço imensamente o tempo despendido por todos, abriram mão da companhia da sua família, deixaram de fazer outras tarefas para estarem conectados aqui por mais de 2 horas. Professor Avance, obrigado mais uma vez e peço antecipadamente minhas escusas se eu passei do tempo concedido para minha fala. Sabe que eu gosto muito dessa conversa, desde a graduação nós conversamos, algumas vezes nós divergimos, outras vezes convergimos, mas sempre nos respeitamos. Por isso que eu tenho orgulho de dizer que o senhor, professor Avance, é o meu amigo pessoal e eu tenho muito carinho, muita admiração por você e também por sua família. Coloco à disposição, faz um print da tela, quiser mandar um e-mail, receber algum material a respeito do tema, conversar ou levar para a sua faculdade esta conversa que nós tivemos aqui, nos colocamos à disposição. Professor Avance, obrigado mais uma vez, devolvo a fala para o senhor. Professor Passos, um orgulho, uma felicidade, acho que você é muito gentil, muito mais do que eu até mereceria, meu irmão, meu amigo querido. É interessante isso que está sendo colocado. Um primeiro ponto que eu gostaria assim de deixar bastante claro a todos que aqui o nosso objetivo, o nosso comprometimento é pela busca numa reflexão jurídica de nível e como foi espelhada, como foi apresentada. Eu, particularmente, eu não sou testemunha de Jeová, mas eu tenho um respeito muito profundo, como o meu amigo que já me entregou e já contou aí das minhas peripécias de pular de paraquedas, saltar de paraquedas, voar de paraglider, de asa delta e por aí outras coisas mais, mas enfim, a ideia é que, embora eu não compartilhe dessa religião, eu respeito profundamente aquilo que juridicamente faz sentido para mim, e me parece que, nesse sentido, houve uma convergência dentro dessa voz. E me cabe aqui fazer algumas observações finais antes de eu pedir aos palestrantes, de forma geral, fazerem uma conclusão, uma consideração final de despedida a todos. Primeira observação, no que diz respeito ao trabalho que o mestrado em Direito da Unisanta tem feito no que diz respeito aos debates nessas temáticas, em especial voltadas à saúde. O tema é riquíssimo, é um tema de futuro, e o trabalho que o professor Lamy tem feito nos últimos anos, colocando esse mestrado como talvez o mestrado de maior destaque em Direito de Saúde do Brasil, e com uma projeção já internacional estabelecida, apesar da pouca idade, é
fundamental, porque os debates todos relacionados à questão da bioética, ao biodireito, aos direitos fundamentais e à convergência da busca por uma saúde de qualidade para o Brasil e para a administração, inclusive temos aí alguns alunos, professor Lamy, que são aqui parte da administração pública de Guarujá, são seus alunos, estão na Secretaria de Saúde e nas Secretarias de Saúde da Baixada e do Brasil como um todo, a gente acaba percebendo a importância que esse arcabouço jurídico dado por essa prestigiosa universidade, comandado com mãos de absoluta maestria do professor Lamy, tem contribuído para o ensino jurídico aqui dentro do Brasil. É uma temática absolutamente riquíssima a todos e, por isso, nossa gratidão pelo professor Lamy e nossa externação de felicidade de estarmos junto com a Unisanta dentro dessa apresentação dessa nossa temática. Bom,